Olá, bem-vindos ao canal Ossi. Tu deve estar querendo saber se amanhã vai chover ou se vai ter algum evento mais forte. Então tu tá no lugar certo. É agora que a gente vai ver amanhã o clima, como pode ficar nas regiões do Brasil. Então já aqui com os alertas no IMET aqui, estamos na página de imagens de satélite. Mas vamos direto aos avisos climáticos que já estão na tela para amanhã. Então nós percebemos que amanhã a parte nordeste do Brasil ainda está em risco, em alerta de perigo e de potencial perigo para chuvas intensas. Nessa área que envolve o Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, certo? Esses são os estados que estão em alerta aqui no Nordeste. No Sudeste ainda está em alerta, mas a gente vai ver uma coisa interessante sobre isso, então não esquece de acompanhar aí. Alerta de perigo ainda para chuvas intensas na região de Minas Gerais. Rio de Janeiro está em alerta de acumulado de chuvas, assim como o Espírito Santo, mas é um perigo potencial. Alerta no Distrito Federal e também em Goiás e também em Tocantins para chuvas intensas, assim como no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso e em Rondônia. E acumulado de chuvas na região amazônica aqui, na Amazônia mesmo. No Rio Grande do Sul, alerta de tempestade na parte sudoeste aqui do Rio Grande do Sul. Olha só, toda essa faixa amarela aqui no sudoeste, desde o oeste até o sul ali, sudoeste. E ventos costeiros ainda persistem um alerta de perigo potencial os dois amanhã. Agora a gente vai diretamente ao mapa, onde a gente pode observar isso de o porquê. Atualmente, uma inconsistência do clima nessa região que vai no sudeste do Brasil, atuando aqui, tem uma tendência a se tornar um ciclone, mas lá no meio do oceano. Amanhã, no decorrer do dia, no passar das horas, vai acontecer dessa formação se tornar um ciclone. Só que não tão intenso e bem afastado da costa. Isso pode favorecer, de certa forma, como ele é mais fraco e ele está levando umidade para o oceano, diminuir um pouquinho a chance de chuva por um período aqui, mas não impede de chover. Olha, Distrito Federal, esse horário aqui é aproximadamente 3 horas da manhã e tem chuvas ocorrendo na região ainda. Isso não é de hoje, esse aqui é do dia 14 de fevereiro e nós temos também uma precipitação grande em Mar del Plata, aqui na Argentina, e chuvas na Argentina. No decorrer do dia, observando essa parte do radar, né, do mapa de prognóstico, a gente pode adiantar as horas e verificar que as chuvas aqui avançam de Argentina ao Uruguai e adentram o Rio Grande do Sul, considerando assim o alerta do IMET para a região aqui em questão, que está em alerta para tempestades, uma parte do Rio Grande do Sul. Até o meio-dia deve acontecer de chover nessas regiões, começar a chuva, pelo menos nas fronteiras. A gente observa também aqui a intensidade que está se formando no oceano. Lembrando, aqui no sudeste as chuvas são mínimas, as chances, existe chance, mas considera-se bem pouca, e isso é meio-dia. 15 horas, as chuvas se espalham mais entre Uruguai e Argentina e pegando mais partes do Rio Grande do Sul. Toda essa área está em alerta porque pode ocorrer um pouquinho diferente. Ainda continua pouca chance de chuva nessas áreas em alguns pontos isolados, como a meteorologia costuma nos dizer aí. Então nós temos aqui chuvas em alguns pontos, pode cair mais forte, mas nada fora do contexto por prognóstico. Às 18 horas, eu estou mostrando aqui o mapa do sul, sudeste ali, e dá para a gente já estar tendo uma ideia também aqui do Mato Grosso do Sul e até partes do Mato Grosso, né, vendo várias regiões ao mesmo tempo. Estou citando aqui as partes mais interessantes, que são as partes onde tem tendência a cair chuva mais forte. Parte em alerta, região sul, parte centro aqui, do central, mais central do Brasil, tanto é aqui do Distrito Federal. No sudeste, lá para o final da tarde, começa a intensificar um pouquinho as chuvas, de acordo com o que a gente acompanhou aí no decorrer das horas da sexta-feira, né? Sexta-feira, porque eu sei que amanhã é dia 14, agora o dia da semana. Rondonópolis e regiões ao redor de Cuiabá, no Mato Grosso, com tendência para chuvas fortes, também tempestades, assim como Goiás, Brasília e Minas Gerais em alguns pontos, isso já no final da tarde. Nós temos aqui Belo Horizonte, uma área que está em alerta, né? Em alerta laranja, com alerta de perigo, assim como Minas Gerais eu já falei. Assim como o Espírito Santo, aqui no sul do Espírito Santo, metade sul, apresenta isso aqui. Lembrando a todos, é um prognóstico. Não pode ser levado 100% à risca. Deve-se consultar sempre a meteorologia mais próximo da hora e também mais
regional, mais voltada à sua região. E nós temos aqui, entre o Nordeste e o Norte do Brasil também, chuvas intensas ocorrendo, com probabilidade de algumas tempestades em alguns pontos. Infelizmente, eu não posso abordar cada estado com sua cidade que está sendo afetada naquele momento, porque senão o vídeo, se vocês sabem, não teria mais fim e todo mundo está interessado, cada um no seu quadrado, né? O seu quadradinho lá do espaço na Terra. Então a gente não pode abordar tudo, e daí o vídeo ia ficar voltado a uma única região. Já vendo às 21 horas, a gente percebe chuvas aqui espalhadas no Sudeste com vários pontos cegos, ou seja, não é cego de não estar vendo, é cego que eu estou dizendo que não está caindo chuva naquela área. Já no Rio Grande do Sul permanece a mesma área, com probabilidade de alguma chuvinha isolada em algum outro ponto. Isso no final da noite de sexta-feira, no dia 14 aí. E lá no Norte e no Nordeste ainda continua chuvas intensas na região do Piauí, com maior intensidade aqui com tempestades, assim como no Rio Grande do Norte, lá para o lado de Mossoró, Natal. Temos também a metade oeste, não, metade da esquerda no mapa aqui, tá? Dessa região aqui que é Pernambuco. Essa divisória aqui é Pernambuco, então nós temos chuva no Pernambuco e na Paraíba chegando ali também. E alguns pontos isolados. Maior intensidade de chuva apresentada aqui é litorânea, nessa ponta aqui, e depois aqui na parte mais interna do continente, aqui dentro do Piauí, do Maranhão e do Pará. No Amapá também chove, em Amazonas, e chove em várias partes do Brasil. Os pontos laranjas e até os azuis mostram regiões que pode chover, né, mas sem muita precipitação. O laranja com aquelas bolinhas vermelhas é onde pode haver tempestade. Probabilidade e um prognóstico para amanhã. Lembrando que vocês devem verificar sempre o clima da sua cidade, principalmente Teresina, aqui, por exemplo, que está demonstrando forte chance para uma tempestade. Então, se tu tem problema, mora ali, ou conhece alguém, diga, ó, confere a meteorologia aí da cidade, vê como é que está dizendo a previsão do tempo amanhã, porque pode cair água. Claro que ao consultar a previsão do tempo, a gente vê aquele negócio, uma nuvenzinha, em alguns aplicativos, né, com relâmpago, isso significa tempestades, tá? E aí vale da Defesa Civil ou da Prefeitura passar um alerta com mais intensidade sobre o fenômeno. E isso se dá geralmente em poucas horas antes da ocorrência. Então não esquece aí, deixa o like para nós se valeu a informação e a gente volta depois com outros vídeos, com outras informações, talvez relacionadas ao clima, talvez não.